Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos, todas as nações da Terra. Vamos continuar a leitura, falta pouquinho, falta pouco, não é muito pouco, mas vamos continuar. Henrique VIII, rei de Inglaterra, usurpa a primazia da Igreja no seu reino e, pervertido por Lutero, depois de oferecer ou escrever contra ele, arruína a religião católica no seu reino e obriga aos seus vassalos a seguirem a sua apostasia. Lista dos mosteiros, colégios, hospitais e igrejas que suprimiu e lhes confiscou as rendas Heresias todas devem a sua origem à ambição e amor da novidade ou a outras paixões viciosas. Ora, a última, descrição das suas calamidades que participam depois do som da última trompeta. E já vou. E se agora não posso. E se agravam mais depois da efusão do sétimo cálice. O Nérico, filho e sucessor de Gensférico, persegue os católicos em África e morre comido de bichos. Hugonotes, beija-se na palavra calvinista. Idades da terceira, no tomo a primeira. A segunda, não tomo bem a sétima. E a sexta idade é notável por várias sucessões extraordinárias, e principal pela aparição do Anticristo. Na sexta idade, sexto selo, o Anticristo. Então nós estamos prestes, já está a começar o sétimo, por causa dos sons do céu. É a única que fala no sétimo, na abertura do sétimo. Esses sons e vozes medonhas que soube no céu. Estamos a passar, eu penso que estamos no tempo de passar do sexto para o sétimo. A primeira idade compreende o espaço de 300 anos e a mais perfeita, que oferece modelos de virtudes sublimes a todas as idades futuras. A segunda começa no ano 320 e dura quase 100 anos, e a idade da heresia. A terceira começa no ano de 400, dura quase 220, e é notável pelos castigos que padece Roma. A quarta dura desde o ano das leis o ano de 620 até o de 1520, e é notável por estes três sucessos: nascimento do maometismo com os seus rápidos progressos, sétima dos gregos com a separação das igrejas orientais e castigo dos mesmos gregos pelos cruéis maometanos. A quinta idade começa na reforma de Lutero
no ano de 1520 e parece que deve durar só 300 anos. A relação dos costumes e da moral dá bem a ver que não estamos longe da sexta idade. Eles, neste tempo, ultimamente a idade sétima será a da eternidade. Idolatria, ruína, que padeceu o seu reino pela propagação do Evangelho. Provas de que ela tem de ser restabelecida nos tempos do Anticristo. Mas os profetas Isaías e Zacarias vaticinam a sua abolição e extensão do reino de Cristo. Jerusalém celeste, mostrada a São João como descendo do céu. Comparação desta santa cidade com uma esposa que se prepara para aparecer a seu consorte. Felicidade perfeita dos que residem nesta gloriosa corte. Prerrogativas admiráveis dos que nela forem admitidos. Descrição desta cidade celeste, a alma e o corpo que correrão neste mundo para aumentar a glória de Deus. Terão naquela cidade seus proporcionados objetos de particulares delícias. Jesus Cristo é a testemunha fiel e o primeiro de entre os mortos. Aparece no meio dos 7 candeeiros de ouro, com os finéis do seu poder e do seu império. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Explica São João o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Aparece no céu sobre um majestoso trono cercado de brilhantes cores e do arco-íris e é o leão da tribo de Judá que mereceu abrir o livro dos 7 selos. Como cordeiro sacrificado, adquiriu o império sobre todos os homens. É representado na figura de um cavalheiro montado em um cavalo branco para continuar as suas conquistas. É o protetor da sua igreja, que tarde ou cedo vinga as injúrias que lhe fazem. Por este motivo o devem temer todos os hereges e particularmente os protestantes. Da sua boca sai uma espada de dois fios, com que castiga os desgraçados reprobos, e assim mesmo com que destroça os exércitos do Anticristo. Aparece nos ares em um trono brilhante e à sua vista o céu e a terra desaparecem. À sua vista o céu e a terra desaparecem. Diante dele comparecem para um juízo particular todos os que foram envoltos na destruição do mundo. Ordena ao arcanjo
que toca trompeta para a ressurreição geral de todos os mortos. Faz citar a todos para o juízo universal, a fim de recompensar os justos e punir os ímpios. Ele, como fundador da sua Igreja, será a sua eterna recompensa no celestial paraíso. Ele, finalmente, entre os outros muitos títulos, é estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida. Inácio Santo, patriarca de Constantinopla, é cruelmente perseguido pelo ímpio Fócio. Igreja Fócio, Igreja, avisos que dá São João às 7 igrejas da Ásia. A Igreja de Éfeso, a de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Igreja em comum triunfa dos seus inimigos, servindo as perseguições para a purificar mais. É figurada na pedra que vi o Daniel despegar-se do monte, e encher a todo o mundo, época notável da paz, triunfo da Igreja, e é figurada pela mulher vestida de sol e falsamente acusada pelos novos hereges, prezados de reformadores, de haver caído no erro, porque ela sempre foi invariável na sua fé e os seus decretos são irrevogáveis. A decisão do Concílio Tridentino substituirá sempre como um monumento eterno contra os protestantes. Estado da Igreja depois de arruinado o Anticristo. Época gloriosa no seu triunfo sobre seus inimigos externos, depois da desfeita do ímpio Gog. Reunião dos povos e dos reis na procissão da mesma fé, predita pelo apóstolo São João. Naquele tempo felicíssimo se renovarão as maravilhas que eram ordinárias na Igreja primitiva. Ilhas, na destruição do mundo, as ilhas ficarão submergidas no mar ou despedaçadas contra o continente. Impenitência a dos homens no fim do mundo será causa para a efusão dos 7 cálices da ira de Deus. Império Romano idólatra, representado pela besta em que montava a prostituta. Novo estado do mesmo império no tempo do Constantino Magno. Os povos bárbaros do norte conspiram para a sua perda. Diversas resoluções que padece até ser, por último, o próprio império do Anticristo. No seu último período, tornará a ser idólatra, como no princípio. Império Turco, pela conquista, arruinou
uma parte principal do Império Romano. Impérios grandes, porque se mostram na Sagrada Escritura pelo símbolo de bestas ferozes e infelicidade, infelicidade que significam aquelas 3 calamidades que virão depois do som das 3 últimas trompetas. Inovadores, seu furor de dogmatizar as suas divisões, divisões. Eles se dão por verdadeiros ministros de Deus e pretendem que a fé e a moral se corromperam, porém qualquer novidade em matéria de doutrina é um final indelével, que depõe contra todas as heresias. Isaías, profeta, figurado pelo primeiro dos 4 animais do Apocalipse. João, santo apóstolo, lançado em uma caldeira de azeite fervendo, de onde saiu ileso, e desterrado para a ilha de Patmos. Descreve o modo com que o Apocalipse lhe foi comunicado. Recebe ordens de Jesus Cristo para escrever o que tem de sobrevir à sua igreja. É convidado por São João Batista para subir ao céu, onde vê o Todo-Poderoso sentado no seu trono, tendo na mão o livro fechado com 7 selos. Um dos 24 anciões o consola com a notícia de que o leão da tribo de Judá mereceu, pela sua vitória, abrir aquele misterioso livro. Vê no céu 7 anjos, que têm na mão os 7 últimos flagelos da ira de Deus. Ele não refere todos os sucessos da 6ª idade, por estarem descritos nas profecias precedentes. Manda-se-lhe devorar o livro que um anjo tinha na mão. Ouve dizer o número da cavalaria do Anticristo. Carga nos mosquetes e o estrondo da artilharia. Manda-se-lhe medir o templo e contar os que nele adoram a Deus, abandonando o átrio para os gentios. Prostra-se aos pés do anjo para o adorar, e o que ele lhe não permite. Depois da ressurreição e juízo universal, começa ele o novo período, em que nos descreve a glória da Igreja triunfante e a felicidade suma dos bem-aventurados no céu, e recebe ordem para não selar as palavras deste livro. João Batista, santo, na figura de um anjo, comunica a Apocalipse ao apóstolo João. Provas de ser o precursor e não um anjo, o que exercita este ministério. Judeios, enganados pelo Anticristo,
creem que ele é o Messias conquistador, que eles esperam. Conclui-se o termo para a duração do seu cativeiro e se verificam as profecias sobre a sua cegueira, sua conversão e a sua volta para a amada pátria. A obra da sua conversão é reservada para o zelo do patriarca Elias. Seus sentimentos de comunhão, eu penso que, ou compunção, seus sentimentos de compunção sobre a passada cegueira e prazer que lhes causa a sua conversão. Recusam adorar ao Anticristo, e 144.000 de entre eles são vítimas de seu furor. São João os vê no céu, onde o seu triunfo é celebrado pelos coros dos santos, e porque são chamados virgens. Descrição que os profetas Joel e Amós fazem da prosperidade dos judeus depois de convertidos à fé. Liberdade evangélica pregada por Lutero e outros hereges, em que a fazem consistir, motivos que tomam para estabelecer esta chamada liberdade, a detestável relação a que ela os conduz. Licínio, imperador do Oriente, manda cessar a perseguição contra os católicos, porém, renovando-a logo, é vencido e morto por Constantino Magno. Livre o dos 7 selos, e escrito por dentro e por fora. Livro dos 7 selos, escrito por dentro e por fora, encerra a economia do Senhor na administração da sua Igreja. Não se acham quem seja digno de o abrir, nem de olhar para ele, senão somente o Divino Cordeiro. Livro da vida do Cordeiro sacrificado. Neste estão escritos os nomes de todos os predestinados. Todos os que ali não têm os seus nomes são precipitados no tanque de fogo. Livros abertos, em que estão escritas todas as obras de cada particular, segundo as quais deve ser julgado. Lombardos, oriundos da Alemanha, conquistam uma parte da Itália e fundam o reino de seu nome. Lutero Martim, religioso augustiniano, primeiro autor de todas as seitas ou religiões reformadas, a sua apostasia é designada por uma estrela que cai do céu sobre a terra. Toma a ocasião da publicação das indulgências para romper a união com a Igreja Católica. Deixa o claustro dizendo que a Igreja carece de reforma. Diferente entre a sua missão e a de São Pedro,
abre a porta do abismo e publica uma doutrina cheia de ilusões e erros. Despreza os bispos e a austeridade da Igreja, artigos da sua doutrina que podem fazer julgar dos outros. Suas reclamações contra o Papa e suas efetivas, deve ser efetivas, e suas efetivas contra ou investidas. Aqui diz investidas, as suas investidas contra os seus próprios discípulos por ensinarem uma doutrina diferente da sua, seus impropérios contra a ordem eclesiástica e contra os príncipes temporais. Queixas que forma sobre a depravação dos seus discípulos. Pai, declaram contra o celibato do clero e votos dos religiosos, e ele se casa com uma religiosa profeta. Permitam permissão sacrilégia, deve ser isso, e vergonhosa, que ele com Melancton, Busser e mais 5 dos seus teólogos dão por escrito ao Landgrave da Ásia para ter no mesmo tempo duas mulheres legítimas. Colóquio que teve com o diabo e consequência que daqui tirou. Luteranismo propaga-se em Alemanha, Suécia, Dinamarca e outros países do norte. Desordens que causa a Alemanha e noutros países. Luteranos, liga que fazem nos Países Baixos. Funestos efeitos que resultam das suas novas máximas. Requerimentos dos magistrados luteranos ao imperador Carlos V para restabelecer a confissão auricular como o único meio para suspender a libertinagem. Magog, povo da antiga Sicília, deve ser Sicília, chamado hoje de Grão-Tartária. A Grão-Tartária, bem como o seu príncipe Gog, combater contra o povo de Deus. Parece com o seu príncipe nas montanhas da Judeia. Maomé ou Mafoma é designado pelo cavaleiro montado em um cavalo pálido. Maomé é o cavaleiro do cavalo pálido, denominado morte. Seu nascimento e artigos da sua religião, oposição que encontra nos seus mesmos compatriotas que o tratam de embusteiro e insensato. Emprega a violência para estender a sua religião e conquista a cidade de Meca. Sua morte, Maomé, segundo
imperador dos turcos, conquista a corte de Constantinopla, Maometano Império, e a última temporal potência grande que fará inimiga da religião católica. Maometismo, o seu estabelecimento e progressos deve-se à violência e força de armas. Naozim, deve ser nazismo, ou Maozim, Deus do Anticristo. Não, Maozim, Deus do Anticristo. Mar no fim do mundo ficará seco pelas atividades do fogo, reduzidas as suas partes fluídas ao mesmo estado da fluidez com que fica o resto do globo terrestre, do globo terreno. Esta secura ou supressão do mar mostra a razão por que tinha aquele anjo o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, quando anunciou o fim do mundo. Mar de cristal misturado com fogo, visto por São João, que significa Marco Aurélio Imperador, o seu caráter e a sua perseguição contra os católicos. Ele a faz cessar depois do favor que recebeu do céu, pelas orações de uma legião cristã, denominada Meliten. Marcos de Éfeso, único dos bispos gregos que recusa assinar a união no Concílio de Florença. Na sua volta para Constantinopla, declara e escreve contra aquela união. Mártires, quais são os que São João viu no céu, debaixo do altar dos holocaustos? Quais são os que no quinto século dirigirão os seus clamores a Deus? Os que morrerão na perseguição do Anticristo foram vestidos no céu, à roda do trono. Foram vistos no céu à roda do trono, com palmas nas mãos, rendendo graças a Deus e ao Divino Cordeiro. Quantos serão os da nação judaica no fim do mundo? Alegria que haverá no céu pelos que padecerem no tempo do Anticristo. Maxêncio, imperador, vencido por Constantino nas margens do rio Tibre, parece ali submergido nas suas águas. Maximiano, imperador, suscita a sexta perseguição contra os católicos. Revolta-se contra ele o país da África e é morto pelos seus mesmos soldados no tempo em que sitiava a cidade de Aquília. Maximino Daia, imperador e colega de Diocleciano, fez voto de extinguir o nome cristão, mas sendo vencido por Licínio, fugiu em trajes de escravo e, tomando um refinado veneno com que se matou, reconhece-o sem fruto a justiça divina, que o castigava, e morreu penetrado das mais horríveis aflições. Miguel Santo batalha desde arcanjo, a batalha deste arcanjo e seus sócios contra Satanás,
e seus partidistas no princípio do mundo. Satanás com todos os seus são vencidos e precipitados no inferno, e a vitória de São Miguel é celebrada com gloriosas aclamações por todos os cortesãos do céu. Ele virá ao socorro dos cristãos na grande perseguição do Anticristo. Milenários hereges que se persuadiam e publicavam um reino de Jesus Cristo com os seus santos pelo espaço de 1000 anos sobre a terra, erro que se opõe ao que diz São João no seu Apocalipse. Montanhas no fim do mundo se arrasarão com um horrível estrondo sobre a face da terra. Moro Tomás, chanceler-mor de Inglaterra, degolado por não querer reconhecer a primazia eclesiástica usurpada pelo rei Henrique VIII. Morte que estende o apóstolo São João pela morte primeira e segunda. Mosteiros demolidos pelos hereges anabatistas ou anabaptistas, deve ser isso, protestantes, e por Henrique VIII. Nuncer, discípulo de Lutero, o abandona para dogmatizar à parte e unindo-se a Nicolau Storck produzem a seita dos anabatistas. Deve ser anabatistas. Os batistas, ou anabatistas, o que é? Fica prisioneiro e é logo justificado. Mouros, quando passaram de África para Espanha, mundo, descrição que faz. Descrição que faz o evangelista São Mateus no capítulo 24 do seu fim. É semelhante à do apóstolo São João no Apocalipse, outra pintura deste formidável sucesso pelo apóstolo São Paulo. Outros vaticínios dos antigos profetas a este respeito. O fogo será o último elemento empregado pelo Todo-Poderoso para dissolver a massa do globo da Terra. O céu e a terra não serão aniquilados, serão só mudados pelo geral incêndio em outra forma mais perfeita dada por Deus. Sobre a duração deste mundo atual, nada se diz com certeza e entre várias opiniões. Amado, vamos ficar por aqui, estou cansado, estou cheio de sede. Boa noite, beijos, abraços, e que o Espírito da Luz do infinito e misericordioso amor de Cristo vos abençoe a todos na sua graça divina, vos proteja, que o Espírito Santo vos proteja em seu nome, em nome de Cristo, e toda a honra, glória, louvor e poder ao Pai, nosso que está no céu, para sempre, todo sempre, em nome de Cristo, todo nosso ser amor. Amém. Beijos e abraços e até o próximo. Tchau.